Chegou a hora de falarmos sobre Vice, ou Vice, como preferirem, filme de Adam McKay que entra em cartaz esta semana em todo o Brasil, mas que já vem causando um certo furor nos Estados Unidos, pela sua temática que a gente vai falar um pouco sobre ele. Antes disso, Vice foi um dos campeões de indicações ao Oscar esse ano, e eu vou colar, tá? Melhor filme, melhor diretor pro Adam McKay, melhor ator pro Christian Bale, melhor atriz coadjuvante para Amy Adams, melhor ator coadjuvante para Sam Rockwell, melhor edição, melhor roteiro original e melhor maquiagem. Foram 8 indicações ao todo e eu acho que ele não vai sair de mãos abanando dessa cerimônia. Vamos falar um pouco sobre a trama do filme? Quem me acompanha no Facebook deve ter visto uma frase que eu coloquei quando eu assisti Vice há algumas semanas. Vice é um filme sobre um belo filme sobre um grandíssimo filho da puta cercado de filhos da puta por todos os lados. Quem é o Vice ou o vice da história? É o Dick Cheney. Dick Cheney foi vice-presidente norte-americano no governo do George W. Bush, ou Bush Filho, como queiram, que é magistralmente interpretado, o Bush Filho, magistralmente interpretado pelo Sam Rockwell. Sam Rockwell, que no ano passado ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante, também bem merecido pelo 3 Anúncios por um Crime. Agora, ele interpreta o vice-presidente, o presidente norte-americano, o ex-presidente norte-americano George W. Bush. Quando eu li que haveria um filme centrado na vida do Dick Cheney, ou um filme que falasse um pouco sobre a vida do Dick Cheney, eu imaginava que fosse um filme centrado apenas ali naqueles anos que ele ocupou a vice-presidência da República. Não. É um filme que passa por toda a carreira do Dick Cheney, mas é um filme bem ágil. Não é uma daquelas cinebiografias que a gente está acostumado a ver, todas infância, juventude, vida adulta, vida e obra da pessoa. Não. É um documentário que passa pelos pontos principais da carreira do Dick Cheney. E a gente vai entendendo, aos poucos, por que o Dick Cheney se tornou a pessoa detestável que ele foi. Bom, para quem não se lembra, o Dick Cheney foi o vice-presidente da República dos Estados Unidos, mas ele era... E essa cena tá no filme, inclusive, o diálogo dele com George W. Bush. Aliás, não é spoiler, porque essa cena tá até no trailer, tá? Ele aceita ser vice-presidente do George Bush se tivesse poderes. Porque o vice-presidente é um cargo meramente decorativo. Nos Estados Unidos, inclusive, tem essa máxima de que vice-presidente é um cargo meramente decorativo, serve para ir em cerimônias e tal, mas que efetivamente não põe a mão na massa. O Dick Cheney já havia ocupado outros cargos importantes em outras presidências norte-americanas, inclusive Richard Nixon, na presidência do Richard Nixon. Então ele achava que a vida pública para ele já havia acabado. Ele foi senador durante muito tempo, foi congressista, né, senador durante muito tempo, e depois ele saiu da vida pública, aceitou ser CEO da Halliburton, e daqui a pouco a gente faz um pouco a conexão. Halliburton, que é uma empresa de, digamos, armamentos. Vamos chamar só de empresa de armamentos, que tem muitos negócios considerados escusos com o próprio governo, ou pelo menos tinha nessa época dos republicanos, nessa época do George Bush, na época de Nixon e na época dos republicanos, enfim. E o Dick Cheney achava que ele não teria mais nada a contribuir se ele não tivesse efetivamente um cargo que fizesse jus à sua capacidade. E aí ele combinou isso com o George Bush, e essa é a cena-chave pra gente entender todo o filme. Ele disse pro George W. Bush, que ele gostaria sim, seria o vice-presidente, seria candidato a vice-presidente se ele tivesse poderes. Se ele comandasse o exército, se ele tivesse poderes para poder tocar a República. E o que a gente entende nas entrelinhas, até no filme do Adam McKay, é que efetivamente o presidente da República era o Dick Cheney. Não dá pra gente saber até que ponto o roteiro do Adam McKay ele é baseado em fatos verídicos, claro, né? Mas não dá pra gente saber até que ponto isso é realmente verdade ou isso é fruto da imaginação dele. O fato é que o Dick Cheney é pintado como... Você sai do filme detestando o cara. Se você até então não detestava o Dick Cheney, agora tá mais do que... É um motivo a mais
para você sair, para você detestar essa figura detestável da história americana. É um cara que provocou guerras, é um cara que fez negócios escusos, e aí a história da Halliburton, ele era CEO da Halliburton e ele aproximou a Halliburton do governo e vendendo armamentos. Depois do 11 de setembro, que foi no governo norte-americano, ele que mandou invadir o Iraque não tinha nada a ver com a história. Depois ele foi atrás do Afeganistão, tudo em função da questão armamentista, tudo em função de dar mais dinheiro para essas empresas que fabricam armas. Aquilo que a gente sempre ouviu falar, que os republicanos são loucos por uma guerrinha, e tá aí o Donald Trump que não me deixa mentir, os republicanos são loucos por uma guerrinha porque querem que a indústria armamentista se desenvolva e que a indústria armamentista fature, né? Talvez isso tenha começado, ou não começado, mas talvez isso tenha ficado mais escancarado no governo de George W. Bush e principalmente sob a batuta do Dick Cheney. A parte disso, a gente tem todo o lado familiar dele, tem umas coisas curiosas. A personagem da Amy Adams é a Lynn Cheney, que é a esposa dele, a mesma esposa. O Dick Cheney teve a mesma esposa a vida inteira. E o Dick Cheney teve uma filha lésbica, e isso causou um certo problema para ele, claro. Porque ele escondia isso, ele como um republicano conservador, não podia ter uma filha lésbica, muito menos uma filha lésbica casada. E isso causou um certo problema para ele, porque ele tinha que esconder essa filha. Ele não tinha outra alternativa senão esconder a filha lésbica, mas ele, ao mesmo tempo, ele defendia a filha, defendia que a filha fosse casada, e eu acho que só porque era filha dele. Porque não passa pela minha cabeça, e eu acho que fica muito claro para quem assiste esse filme, que o Dick Cheney é uma pessoa que se envolveria nos direitos LGBT. Jamais. Pela personalidade dele, se não fosse a filha. Ele, na verdade, não se envolve. Ele, na verdade, deixa isso passar, ele aceita que a filha seja homossexual, que a filha seja casada, mas ele esconde isso, ele não se envolve, ele deixa tudo meio nas entrelinhas, principalmente na época em que ele vai se candidatar ao Senado, e ele fica com medo que os adversários tomem isso como mote de campanha, enfim, entre outras coisas. O fato é que o filme consegue passar essa imagem do Dick Cheney que eu, pelo menos, tinha, que era um cara detestável. Um cara que causou tudo de mal, tudo de ruim que aconteceu nos Estados Unidos nesses anos George W. Bush, com certeza tiveram o dedinho do Dick Cheney, se é que não foi ele que mandou fazer. Agora a gente passa pro filme. Eu fiz só o contexto histórico pra gente passar do filme. Então eu já disse que o filme passa pela história dele, mas muito rapidamente. Inclusive o filme tá indicado a melhor edição. Acho que é um favorito, não sei se é um favorito, mas um dos favoritos, porque a edição dele é bem ágil e a edição dele é engraçada. Tem um determinado, isso não é spoiler, tem um determinado momento do filme em que numa dessas passagens da vida do Dick Cheney, parecia que tudo tinha acabado. Então, tem uma cena que ele tá lá na casa dele, com a família dele, então aparece aqueles letterings, aqueles letreiros do tipo Dick Cheney passou o resto de sua vida em tal lugar assim assado e tal, e começa a subir os créditos do filme. Pra gente olhar no relógio e falar assim, mas peraí, tem 1 hora de filme. É claro que era uma grande brincadeira. Depois a vida dele toma uma reviravolta e começa tudo de novo, os créditos descem e o filme começa tudo de novo. É claro que o filme não acaba ali. Mas isso é um artifício não só do roteiro, como da direção do Adam McKay, que mostram o bom humor com que ele trata essas questões. O filme não é um filme sério, tá? Não é um filme sério, não é um filme sisudo, é um filme divertido até. Você se diverte com os personagens, e isso é uma coisa muito louca. É muito louco você se divertir com todas aquelas falcatruas, todas aquelas tramóias, todas aquelas coisas ruins causadas por esse personagem nefasto da vida política norte-americana e, por que não, vida política mundial, chamado Dick Cheney. A parte disso tudo, então o filme, já disse que o filme é bem agradável de assistir. E por último eu queria falar das interpretações, principalmente os 3 indicados. O Sam Rockwell tá ótimo como George W. Bush, apesar de que eu acho que ele não tem tanta chance no Oscar esse ano, porque o papel dele é menor. Ele aparece muito pouco no filme e ele já ganhou o Oscar ano passado. A Amy Adams também... A Amy Adams é uma atriz que eu sempre gostei da Amy Adams e eu acho que ela tem feito um papel de destaque
após o outro. Então, o papel dela como a Lynn Ramsey, o papel dela como Lynn Cheney é um papel bem, eu não diria contido, mas é um papel que tem o destaque que merece. Ela não era aquela mulher que ficava atrás, né, aquela máxima machista, né, de que todo homem tem uma grande mulher por trás. Não, ela não era essa mulher que ficava por trás, ela estava na linha de frente com ele, fazia parte das decisões, fazia parte de todas as escolhas que ele fazia da vida e ficou com ele até o final. A gente vê a participação dela na vida do Dick Cheney até o final. E por último, queria falar sobre Christian Bale. Eu confesso que quando eu peguei pela primeira vez o cartaz de Vice e eu vi a silhueta, tá lá no cartaz, a silhueta do Dick Cheney, eu não me liguei que era o Christian Bale. Que transformação que o Christian Bale passou. É uma transformação parecida com a do Gary Oldman no ano passado, que ganhou o Oscar interpretando o Winston Churchill naquele filme. É muito parecida porque ele tá desfigurado, ele tá mais gordo, ele tem todos aqueles trejeitos. Se vocês pegarem vídeos do Dick Cheney, vocês vão ver que ele falava, ele tinha um trejeito com a boca que ele falava meio assim de lado. Então isso, sim, ele incorpora isso na interpretação e é impressionante como que juventude, vida adulta, velhice, todas as facetas do Dick Cheney estão muito bem representadas pelo Christian Bale. O Christian Bale é um ator que eu acho que dispensa qualquer comentário, qualquer apresentação, a parte de todo o seu lado polêmico. Ele é um ator polêmico, tem um vídeo dele, um áudio, na verdade, que é ele tendo uma explosão, acho que com uma maquiadora, com um maquiador, no set de um dos filmes, xingando e tal. Então ele é uma pessoa polêmica. A parte desse lado polêmico é um ator excepcional. Pra mim, o Oscar desse ano tá entre ele e o Rami Malek. O Rami Malek sai na frente, a gente vai falar mais sobre indicados ao Oscar e alguns vídeos que vão ao ar nesse mês de fevereiro. Mas eu acho, o meu predileto é o Christian Bale interpretando o Dick Cheney, porque ele incorporou de tal forma esse personagem nefasto da vida pública norte-americana que é impossível você não se apaixonar pela performance. Então, eu acho que, resumindo a história, Vice é isso tudo que eu disse. Um filme sobre um bom filme, um belo filme do Adam McKay. Adam McKay, se você não tá ligando o nome da pessoa, é o que fez aquele filme chamado A Grande Aposta, que é um filme que falava sobre mercado financeiro, tinha um pouco de política também, com o Christian Bale. E agora roteiriza e dirige esse Vice muito bem dirigido. Acho que ele também é uma indicação super merecida. Não acho que ele vai ganhar. Acho que eu daria o Oscar, se eu fosse votante, eu daria o Oscar para o Christian Bale e até para melhor roteiro. O roteiro do filme é primoroso. E maquiagem. Eu daria esses 3 Oscars. Se a academia vai dar, são outros 500, a gente vai saber só no final de fevereiro, ok? Então assistam Vice, porque vale muito a pena. Vale muito a pena não só pelo lado histórico, mas por você estar vendo uma bela obra cinematográfica sobre política tão em voga nos dias de hoje, ok? Então esse foi mais um videocast Esquema Novo, falando sobre Vice concorrendo, filme que está concorrendo a 8 Oscars esse ano, e a gente volta a qualquer momento aqui com mais videocasts sobre cinema, sobre música, sobre TV, sobre a vida em geral. Até a próxima.